Fala, galera do Corujão Vascaíno, primeiro vídeo de 2025, com aquelas notícias gostosas sobre o Vasco da Gama. Já desejando aí a rapaziada que eu não falei, um feliz ano novo, 2025 aí repleto de coisa boa e que o Vascão nos dê mais alegrias e menos sofrimentos. Como eu tenho dito aqui, amigos, na era das especulações de saídas, de chegadas, e a gente sabe que boa parte, ou a grande maioria que aparece na mídia aí, é fake news. Então, hoje a gente vai tratar aqui de alguns assuntos relacionados a isso. Primeiro que está saindo aí umas notícias na Net Vasco, que o Vasco está tentando a prorrogação de contratos com alguns jogadores, como, por exemplo, o Paulinho, o Léo Jardim, o Ryan e o Puma Rodrigues. Esses 4 casos é realmente verdade. O Vasco tem interesse de estender o contrato desses jogadores até para poder aumentar a multa rescisória desses 4 casos. Léo Jardim tem recebido propostas, tem recebido sondagens. O Ryan, a gente já vem falando há muito tempo aqui, que está vendido. Então, é questão de tempo aí do Vasco poder anunciar. O Puma Rodrigues, saiu uma notícia um tempo atrás, até que o Botafogo estava interessado, eu sinceramente não sei se é verdade isso, se tem algum fundo de veracidade nisso. O Paulinho, que tem um contrato aí que também termina no final do ano, o Vasco também tem interesse de estender. E aí tem a questão do Coutinho e do Payet. O Coutinho, para estender esse contrato, depende de uma série de situações. Primeiro, a vontade do jogador. Segundo, a vontade do clube inglês querer estender. Então, o Vasco vai tratar isso um pouquinho mais para frente. Em relação ao Payet, saiu uma notícia que o Vasco tem interesse em estender o contrato dele, que termina no meio do ano, até para jogar para o final do ano, com uma redução de salário. Gente, isso é muita fake news. Primeiro, que o Vasco não tem interesse em estender o contrato do Payet. Segundo, que se houvesse esse interesse, eu duvido que o Payet aceitaria reduzir 1 centavo do que ele ganha. Então, gente, em relação ao Payet, não há nada de verdade. Um outro jogador que estava sendo especulado no Vasco aqui, que eu tratei nos vídeos anteriores, até reclamando, trata-se desse cidadão aí, ó. Acabei de botar na tela. O Carlos de Pena. Aquele mesmo que estava no Internacional e que o Vasco especulou aí no ano passado, que, segundo informações, ele preferiu jogar no Bahia. E eu reclamei nos vídeos anteriores aí que, para mim, qualquer jogador que negou o Vasco não deveria sequer especular. Sequer especular. Se não quis jogar no Vasco em determinado momento, para mim, não joga nunca mais. Daí agora saiu a notícia aí, acabou de sair na Net Vasco, que ele está negociando com o Nacional do Uruguai. O Carlos de Pena, ou da Pena, não conseguiu ser titular no Internacional, não conseguiu ser titular no Bahia. Vai vir pro Vasco fazer o quê? Não tem que vir mesmo. Vai jogar lá no campeonato disputadíssimo, campeonato uruguaio, lá no Nacional. Isso aí, cara, sinceramente, vai com Deus, tá? Bom, em relação à capa que nós colocamos no nosso vídeo hoje, eu já venho dizendo aqui que o Vasco está em busca de jogadores para determinadas posições, como, por exemplo, todo mundo já sabe, a gente precisa de zagueiros, a gente precisa de atacantes de lado de campo, a gente precisaria de um reserva para o Verratti. E uma outra posição muito carente é na volância. Matheus Cocão vem recebendo sondagens, e se o Vasco receber uma proposta aí que julgue ser boa para o clube, ele vende o Cocão. O Cocão é um jogador novo, é um jogador que surpreendeu, e tem mercado aí até na Europa, no segundo, terceiro escalão aí de times. Então o Vasco precisa de um volante,
independente se vai vender o Cocão ou não, precisa de um volante que venha para ser titular, um volante experiente. E ao longo da semana, eu coloquei algumas opções aí, e eu gostaria de voltar a falar deles, né? Que seriam opções para o Vasco, mas que algumas já estão completamente descartadas, né? A primeira trata-se desse cidadão aí, que é o Danilo, jogador revelado pelo Santos, né, com passagens pela seleção brasileira, e que atualmente joga no Juventus da Itália, né? Saiu várias notícias aí dizendo que o Danilo poderia pintar no Vasco. Houve realmente até uma consulta do Vasco da Gama sobre o Danilo, né? Mas o jogador já deixou claro que a preferência no retorno é para o Santos. O Juventus já sinalizou que não vai ficar com o Danilo, apesar dele ter contrato até o meio do ano. Então, o destino desse atleta aí vai ser o Santos ou até mesmo a Mulambada, tá? A Mulambada também está de olho no Danilo, né? O Danilo que joga de lateral direito, joga de zagueiro, já jogou de primeiro volante, né? E com a saída do Davi Luiz, né, que provavelmente está indo para o Cruzeiro, né, outro que foi falado aí que poderia pintar no Vasco, mas não vai vir, né, a Mulambada poderia investir para trazer o Danilo, né? O fato é que para o Vasco ele não vem, tá? Uma outra possibilidade que apareceu aí durante a semana, eu até falei desse jogador também, né? É um jogador que muito já foi falado no Vasco da Gama no passado, que é o Cuéllar, né? Volante colombiano, né? Esteve muito bem aqui no Brasil quando jogava na Mulambada e depois foi lá para os Emirados Árabes, para o Catar, um time dessa região, né? O fato é que o time que ele está jogando atualmente também já sinalizou que ele não vai ficar, né? E aí voltou a falar o nome dele no Vasco da Gama. Fato é que o Cuéllar, né, é um sonho antigo também do time do Corinthians, né? Ramon Dias, que já trabalhou com ele, né? Vocês lembram quando o Ramon estava no Vasco, né? Pediu a 777 a contratação e a 777, né, com aquele jeitão dela, né, de não trazer jogador bom, só pede rato, jogador caro, pior ainda, né? Não trouxe o Cuéllar. E agora parece que o Ramon quer levar ele para o Corinthians e o Corinthians vai fazer um esforço para trazer o Cuéllar. Não vai pintar no Vasco, tá? E aí, meus amigos, a gente tem a questão que eu coloquei, deixa eu tirar esse Cuéllar daqui, né, na capa do nosso vídeo hoje, a respeito do Fernandinho, né, jogador que fez muito sucesso na Europa, no campeonato inglês, né, e que esteve no Atlético Paranaense, que foi rebaixado agora, né, na edição de 2024. Né. Fernandinho não vai continuar no Atlético. Né. Ele hoje colocou uma carta de despedida, aí está até no GE, né, onde ele diz aqui: ao voltar para casa depois de muitos anos, fui recebido de braços abertos. Todas as vezes que vesti a camisa do Atlético, fui acolhido com carinho e respeito por todos os torcedores. Levarei isso para sempre. Chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saio com a certeza de que meu vínculo com o CAP, né, Clube Atlético Paranaense, nunca se quebrará. Com carinho, gratidão, Fernandinho. Né? O Fernandinho passou o Natal na casa do Alex Teixeira, aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, é um jogador que já está aí com 38 anos, tem uma idade avançada, mas é um craque da posição. Né? Era o cara que comandava toda a defesa do Atlético Paranaense. Até que ele sofre uma contusão num jogo da Sul-Americana. Né? Uma contusão que afastou ele praticamente da temporada, do resto da temporada inteira. Ele só voltou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E voltou a meia bomba. Ele não estava em condição. Ele só realmente voltou porque o Atlético estava desesperado tentando escapar do rebaixamento. Né? Contra o Vasco mesmo na Copa do Brasil, fez muita falta nos jogos que a gente enfrentou e acabou passando pelo Atlético. Né? Eu vejo o Fernandinho como um jogador muito útil ainda. Né? Eu acho que seria uma bela contratação para o Vasco, apesar da idade já avançada. Né? É um jogador que ele tem um histórico pequeno de contusões. Né? Se machucou agora, como eu disse, no jogo da Sul-Americana no passado, mas ele não é um atleta que se machuca muito.
né? E tem muita experiência, né? Ele entende daquele riscado ali, daquela parte do campo ali, né? Então eu acho que se coloca um Fernandinho ao lado até de um Cocão, a tendência do Cocão crescer de rendimento é absurda, né? Eu não sei, eu não tenho informação se o Vasco fez ou fará ainda alguma proposta pelo Fernandinho, né? O fato é que ele está livre no mercado. E o que chamou a atenção foi ele ter passado o Natal na casa do Alex Teixeira, né? Aí vamos aguardar. Agora, chegou a informação para mim hoje, né, pela manhã, de aí sim, um volante que o Vasco está monitorando, né? Vou colocar na tela aqui para ver quem conhece esse cidadão aqui, ó, né? Vamos lá, alguém conhece? Vou trazer o nome dele, tá? O nome dele é Matheus Uribe, tá? Volante colombiano, né? 33 anos. Esse jogador é um jogador da seleção colombiana, jogador que já teve na mira, inclusive, da mulambada, para trazer ele e acabou não conseguindo, né? Vamos colocar o transfer market aqui do Matheus Uribe na tela, como eu tenho feito, para a gente dar uma olhada como é que está o Matheus Uribe aí, né? Eu vou ser muito sincero com vocês, eu conheço muito pouco do jogador, tá? Fui pesquisar para fazer esse vídeo aí para trazer para vocês, né? Então vamos colocar aqui o Matheus Uribe, como eu disse, jogador de 33 anos, colombiano, volante, 1,82 m, né? A temporada agora 24-25 foram 11 jogos, ele jogou 6 jogos. Uma assistência, 0 gols, um cartão amarelo. Avaliado atualmente em 3,5 milhões de euros, né? É um jogador que está no Al Saad, né, dos Emirados Árabes, né? E é um jogador que o Vasco está monitorando porque parece, né, que ele não vai ficar no time em que ele atua atualmente, né? Então o Vasco parece que vai tentar aquela velha forma do Vasco negociar, né? Que é um empréstimo com opção de compra. Tá aí o time que o Matheus Uribe já passou, né? Iniciando lá no Envigado, né? Depois passou pelo Deportivo Espanhol da Argentina, onde ele se destacou. Apesar dele ser colombiano, ele se destacou nesse time da Argentina aí, né? Passou pelo Tolima, passou pelo Atlético Nacional da Colômbia, passou pelo América do México, esteve no Porto, gente. Olha aí, ó, no Clube do Porto. Tem gente que deve conhecer muito bem o Matheus Uribe aí. Então, uma pessoa que tem informações maravilhosas, que deve conhecer muito o Matheus Uribe. E depois foi para o Al Saad. Em 2023, ele se transferiu do Porto para o Al Saad, né? Contrato para 3 temporadas, então ele já fez 2 temporadas, ele teria mais uma temporada nesse time lá, né? Então, mas parece que há uma situação que ele não vai continuar. E aí o Vasco está monitorando para trazer. Diz que é um jogador experiente e muito bom na posição. Vamos aguardar, né? Falando ainda de volante, né? Tem um jogador aqui que eu queria saber a opinião de vocês, gente, que é um cria do Vasco, né? Que agora está na moda, né? É o cria, né? Que passou pelo Vasco, que é isso aqui, ó, o Juninho, que esteve no Goiás, né? E agora está se transferindo para o Criciúma, né? Criciúma que foi rebaixado, vai jogar a Série B, né? E o Juninho está indo para lá. E vai ser treinado por um cara que conhece muito bem ele, que é o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é o novo técnico do Criciúma, né? E aprovou a contratação do Juninho, com quem já trabalhou no próprio Vasco da Gama. Você acha que com esse pé de rato que a gente tem na posição ali, o Juninho teria condição de ser aproveitado no Vasco? Eu sempre gostei muito do Juninho, acho que com a bola no pé ele ia bem. O grande problema do Juninho me parece que era extracampo, né? É um jogador que tinha muita dificuldade de se manter no peso, né? Um jogador que não tinha muito preparo físico, né? Muito habilidoso, conhecia da posição, mas parece que o extracampo dele atrapalhava um pouco. Né, gente, vamos continuar monitorando aí essas especulações para saber se algum desses volantes aí, principalmente o Fernandinho e o Matheus Uribe, vão pintar no Vasco da Gama. É isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, manda para os teus amigos vascaínos, se inscreva no canal Corujão e quem sabe vire membro também do Corujão Vascaíno. Domingo, dia 5, nós voltamos com as nossas lives
lives às 22 horas. É isso aí, gente. Um abraço. Feliz ano novo. Até a próxima.